Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta, né? Não podemos deixar de continuar fazendo a leitura da Bíblia. E nesse dia 24, dia de Natal, nós vamos dar continuidade. Então, pegue sua Bíblia aí, tá? Esse efeito é meio louco, ó. Pegue sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos. Lembra que nós estamos lendo o livro de Atos no Novo Testamento. Então, nesse momento, a gente vai ler Atos 22. Corra, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Ele começa assim: Meus senhores, irmãos e pai, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Lembra que Paulo tinha sido preso e aí ele ia falar, ele pediu uma palavra, né, para falar aos judeus e ele começou falando assim: Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são, né? Paulo falando. Persegui os que seguiram este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. Eu fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Então, você que chegou aí e não sabe muito bem que vídeo é esse, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Estamos lendo o livro de Atos 22. No momento em que Paulo foi preso, e aí ele pediu uma oportunidade para falar para aquele povo judeu. E quando ele começou a falar, ele falou em hebraico. E aí eles ficaram assim, né? Porque não era qualquer preso, gente. Era um homem judeu estudioso. Era um homem que prendia os cristãos e que agora estava falando como um cristão, não mais como prendedor e perseguidor dos crentes, mas ele estava agora como servo de Deus, né? Pregando a palavra. E aí ele pediu oportunidade para falar em sua defesa, porque eles tinham prendido ele para tentar matá-lo. E aí Paulo falou isso aí, e vamos ver o 6. Paulo conta a sua conversão. Então, olha só o que Paulo fez, né? Aproveitou aquele momento que ele ia ser preso, que eles estavam querendo tramar, aproveitou para contar o que? O testemunho dele. Como é que ele foi convertido. Então, você quando parar para falar com alguém, conte o que Deus fez na sua vida, assim como Paulo vai falar nesse momento. Então, Atos 22, versículo 6, acompanha aí. E Paulo continuou: Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz, que vinha do céu, brilhou e em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele ouviu essa voz. Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. 9. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Ninguém ouviu, só ele. 10. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? O Senhor respondeu: Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. 11. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia
obedecia à nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Aí olha o que aconteceu. O respeitava. 13. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. Olha só o que ele falou para ele: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante, gente, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais, levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado e os seus pecados serão perdoados. Olha o encontro dele aí com Cristo, de Paulo, né? A missão de Paulo. E Paulo terminou dizendo: Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam mandando Estevão, que falava a respeito de ti, o Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime. E até tomei conta das capas dos assassinos dele. Então, ele contando aqui o testemunho. Aí o Senhor disse: Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso, mas aí eles começaram a gritar com toda a força: Mata esse homem, ele não merece viver. Olha só. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. 25. Porém, quando o estavam amarrando para chicotear, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: Será que você tem o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? 26. Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: O que é que o Senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Olha só, gente, não é só agora que a gente vê algumas, como é que a gente fala? Não é malvadeza, atos errados acontecer. Isso já acontecia, olha, lá no passado com Paulo, eles não tinham o direito, eles não poderiam fazer isso, porque Paulo não fez nada para merecer aquilo ali. E ainda mais que ele era um cidadão romano, né? Não podiam fazer isso com ele. Mas isso aconteceu. Então, essa arbitrariedade não é só hoje que acontece, né? A gente vê algumas coisas erradas acontecerem, mas lá no passado também acontecia, né? Em nome de Jesus, Paulo foi condenado, né? Por falar a verdade, por falar o que Deus fez na vida dele. E hoje não é diferente, né? Para nós que servimos a Cristo aí, que andamos com Cristo, que fazemos a vontade, é tão difícil, gente. Vamos abrir o coração aqui para você que só está ouvindo e ainda não tomou uma decisão com Cristo. Saiba que quando você fizer isso,
Você vai arrumar uns inimigos de graça, né? Por falar a verdade, falar de Cristo. Muitas das vezes a gente arruma inimigos, mas nós precisamos falar, assim como Paulo não se calou, ele falou, nós precisamos falar às nações que Jesus Cristo é o Senhor. Então, continuando a leitura de Atos 22, agora o versículo 27. Então, o comandante foi falar com Paulo e perguntou: Me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: Eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram, ficaram com medo. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. E o último aqui, o 30, né, para terminar esse capítulo de Atos 22 que nós lemos nesse momento. O comandante queria saber com certeza porque os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois mandou que trouxesse Paulo e o colocassem em frente deles. Ok? Acabamos de ler Atos dos Apóstolos 22, onde Paulo fez a sua própria defesa diante daquele povo judeu, né, que estava tentando prendê-lo, porque ele estava levantando a bandeirinha de Jesus Cristo, falando de Cristo, né? E aí ele estava pagando um preço caro. Então é do mesmo jeito que nós pagamos hoje, né? O fato de estarmos com Cristo, falarmos dele, falarmos da salvação, falarmos do que ele fez, do que ele faz, do que ele ainda vai fazer, muitas das vezes nos traz algumas pressões, né? Mas fique com Deus. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a mais uma leitura. E saiba que assim como Paulo perseverou até o fim, falando do amor verdadeiro e daquela pessoa que realmente podia salvar o mundo, nós também temos que ser fortes. Falarmos de Cristo para todas as nações, tá? Paulo foi um exemplo para nós de perseverança e de vontade de pregar o evangelho. Fale como Paulo do que Deus fez na sua vida, tá bom? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos juntamente comigo. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Hoje é dia 24 de dezembro, aqui no Brasil nós comemoramos, Senhor, o dia de Natal. Queremos te agradecer pelo esse privilégio de termos um dia que comemoramos e lembramos com mais ênfase, Senhor, o teu nascimento, Jesus. Obrigado por ter nascido, obrigado por morrer por mim e por todos nesse mundo, Senhor. Abençoa que a tua luz, Senhor, que realmente tu possa reinar na vida de todos os meus amigos aqui do Facebook, dos seguidores lá do canal Ranildes Barros no YouTube, que, Senhor, a tua luz possa brilhar nas nossas vidas e que nós possamos ser alcançados e salvos por ti, perdoados nossos pecados e que possamos testemunhar de ti como Paulo testemunhou, Senhor, aqui em Atos, no livro de Atos. Senhor, tenha o testemunho dele, do que tu fizeste na vida dele e como tu podes transformar alguém. Obrigado, Senhor, por um dia nos salvar e mudar a nossa história. Abençoa esse ouvinte, essa pessoa que vai parar aí, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra, a leitura da Bíblia, que ele possa entender, Senhor, o teu amor, que foi um amor, Senhor, que acabou numa cruz, para que nós possamos ter a vitória e o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém. Um beijo para você. Feliz Natal. Jesus nasceu. Ele é real. E Ele quer mudar sua vida e lhe salvar. Tchau. Boa noite. Boa noite, né? Que vai começar aí a noite. Que o Senhor te guarde.
sempre. Amém?